Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, professor. Estamos sim. Obrigado. Bom, obrigado, Gabriel. Então, primeiro, dizer que é um prazer estar com vocês aqui nessa disciplina, na SIC7, no 7º período. E nós vamos ter as nossas aulas na segunda-feira, na parte da manhã, alternando a cada semana, né? E vamos conversar sobre alguns temas que vocês têm no 7º período, naturalmente com uma visão um pouquinho diferente do que o professor da disciplina dá para vocês, no sentido mais de complementar, de discutir, né? E ampliando talvez um pouco mais a discussão, né? Dentro aí dos meus limites também.
E teremos as avaliações também. Nós temos 2 avaliações, são 2 provas, a P1 e a P2. Né? A P1 a gente já tem uma data marcada no início de setembro, e nós temos aí duas semanas de aula, né? Hoje e daqui a 15 dias, onde nós vamos explorar 3 temas, e esses 3 temas farão parte aí da primeira avaliação. A segunda avaliação vai ser lá no final de novembro, onde nós vamos ter um número maior de temas para a gente apresentar e também, mais adiante, fazer parte da segunda avaliação. Espero que vocês gostem. Vocês provavelmente ou certamente me conhecem já da aula do 4º período. Eu já sou professor da universidade já há vários anos e espero que gostem da disciplina. Tá? Eu vou dizer, tá? A Bianca está me perguntando a data, eu já vou falar para você aqui que está aberto. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. A P1 é no dia 6/9, 6 de setembro. E a P2, 6 de setembro, é a P1. A P2 é no dia 29/11, é exatamente o último dia lá do semestre. Tá? Nós temos uma aula hoje sobre anemia, e a aula daqui a 15 dias vai ser sobre febre em paciente neutropênico e controle de glicemia em paciente hospitalizado. Esses serão os temas da primeira aula, da primeira avaliação. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí vamos começar. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ok, Vitória, obrigado. Na verdade, é apenas para introduzir o tema, né? Um caso clínico. Na verdade, esse caso é um caso real, que já tem alguns anos, né? Que foi tratado lá onde eu trabalho, e serve para ilustrar, digamos assim, a conduta que a gente pode ter na investigação no paciente com anemia. Então, uma paciente adulta, jovem, com uma queixa de falta de aos esforços. Aqui a história dela, né? Uma história já antiga, de artralgia cometendo várias articulações, acompanhadas de mialgia, febre, lesões cutâneas em face. 4 anos, hipertensa, edema de membros inferiores em hematúria, 6 meses de espinéose, esforço e edema generalizado. Naquela ocasião, foi admitida pelo pronto-socorro com edema agudo pulmonar, hipertensivo. Há 3 dias, cefaleia intensa, piora da dispneia, motivando internação. Então, a história já com um tempo longo, né, com vários momentos ali de intercorrência e uma cefaleia intensa com piora da dispneia, motivando internação. Na nossa abordagem de qualquer paciente, sequencialmente, nós temos a história, o exame físico e o pedido e interpretação de exames complementares. Então, aqui está o exame físico da paciente, os sinais vitais. A paciente, naquele momento, não estava hipertensa, levemente pocorada, uma cruz em 4, hidratada, nictérica, sem cianose, lúcida, sem déficit focal, nada neurológico, pescoço sem gânglios palpáveis, tireoide tamanho normal, sem linfadenomegalias em axilas e região inguinal, aparelho cardiovascular normal, né? Ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulinoma fonética sem sopros, aparelho respiratório, né? Murmúrio audível bilateralmente, crepitações finas em base esquerda, abdômen flácido, indolor à palpação superficial e profunda, peristalse presente sem visceromegalias, membros inferiores sem edemas, panturrilhas livres. Né? Aqui, possibilidades que poderiam ser colocadas, né? Já
falando para vocês que a gente tem sempre uma hipótese diagnóstica principal e fazemos diagnóstico diferencial, né? Se eu encontro anormalidades no exame físico, isso pode ser confirmado através dos exames laboratoriais, mas a história da paciente fala a favor de uma possível doença reumática, uma doença autoimune, que nós vamos voltar a ela lá à frente, né? Possibilidade diagnóstica, conduta inicial, exames complementares. Está aqui o hemograma da paciente, né, mostrando o número de hemácias, 3,18 milhões por milímetro cúbico, uma hemoglobina de 9,4, hematócrito de 27,7%, leucócitos e plaquetas. Chama a atenção, nesse hemograma, a diminuição dos níveis de hemoglobina, caracterizando uma anemia. Então, o que se faz nesse caso, né, e nós vamos aproveitar essa normalidade para discutir o tema anemia, né, é como que eu encaixo ou como que eu explico a possibilidade de anemia no contexto clínico da paciente e o que eu devo fazer a partir dessa questão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela com valores normais, né, para o homem adulto, para a mulher adulta, em relação a valores da hemoglobina, um pouco maior nos homens do que nas mulheres, né? Aqui como é que a anemia pode ser caracterizada, leve, moderada ou severa. O mais importante, que é onde a gente quer chegar, é como que eu procedo à investigação da anemia. Então, toda vez que eu estou diante de um paciente com anemia, como que eu procedo à investigação, né? Nós vamos, como é que eu chego à causa da anemia, né? Por que o paciente está evoluindo com anemia? Essa pergunta ela sempre deve ser feita. Quer dizer, quando eu estou diante de um paciente que apresenta anemia, a pergunta que tem que ser feita é por que esse paciente está com a presença de anemia. Então, tem duas maneiras, né? O que a gente chama de abordagem cinética e o que a gente chama de abordagem morfológica. Nós vamos ver as duas separadamente. Primeiro, a abordagem cinética. A abordagem cinética ela engloba três condições, né? Eu posso ter anemia por diminuição da produção de hemácias, eu posso ter anemia por aumento da destruição das hemácias, ou eu posso ter anemia por perda de sangue. Então, diminuição da produção, aumento da destruição ou perda de sangue. Vamos ver um tópico de cada vez para ver como é que a gente pode caracterizar a anemia. A diminuição da produção de hemácias ela pode se dar por deficiência de nutrientes, né? Principalmente esses três que estão colocados ali: ácido fólico, vitamina B12 e ferro, né? Isso pode ocorrer, né, essa deficiência de nutrientes, por uma dieta inapropriada. Em países pobres, em países em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil, a gente tem lá uma grande parte da população com dificuldade de acesso a uma dieta adequada por questões econômicas, né? Você pode encontrar, né, exatamente esse motivo levando o paciente a ter anemia, quer dizer, uma dieta inapropriada que não tem lá os nutrientes adequados. Então, eu posso ter a deficiência de ferro causando anemia, a deficiência de folato causando anemia, a deficiência de B12 causando anemia. Isso também pode ocorrer por alguma doença desabsortiva, né? Má absorção, como está colocado ali também. Ou então por perda de sangue pelo trato gastrointestinal, onde você vai ter também a deficiência de ferro. Doenças que comprometem a medula óssea. E aí nós teríamos a anemia plástica ou aplasia pura da medula relacionada a hemácias, né? A mielodisplasia ou infiltração tumoral. Eu posso ter um paciente que tem um tumor que invadiu a medula óssea e, por conta disso, o paciente está desenvolvendo ou agravando a anemia. Eu posso ter também por supressão da medula óssea, por conta de uso de drogas, quimioterapia e radiação. Baixos níveis de hormônios tróficos, como eritropoetina, no caso do paciente com doença renal crônica, hormônio tiroidiano no hipotiroidismo e também androgênios no hipogonadismo.
Anemia de doença crônica, inflamação. Ela é associada com infecções, com processos inflamatórios ou malignidade. A gente vai ver um pouquinho mais desse tipo de anemia mais à frente, onde a gente tem a redução da biodisponibilidade do ferro. Então, eu posso ter anemia quando o paciente tem uma doença crônica, seja causada por infecção, por uma doença inflamatória ou por malignidade. Então, isso encaixa em diminuição de produção de hemácias. Aumento da destruição de hemácias. Eu posso ter uma anemia hemolítica, né, hereditária. Né? Eu posso ter anemia falciforme, talassemia, esferocitose, que a gente chama de anemias hemolíticas inatas. Né? E eu posso ter as anemias hemolíticas adquiridas. Um exemplo de anemia hemolítica adquirida é a anemia hemolítica autoimune, né, que pode estar presente em doenças autoimunes. Anemia hemolítica autoimune. Púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica ou então em malária, por conta também da hemólise que ocorre relacionada ao plasmódio. Aqui a gente já cita ali a anemia hemolítica autoimune Cumbres positivo. Esse teste que é feito, que a gente chama de teste de Cumbres, de que se trata? Ele é usado para caracterizar a anemia hemolítica. Então, aqui é um exemplo, quer dizer, o exemplo não está explicando melhor o que significa o teste de Cumbres. Eu tenho ali o sangue do paciente, que contém as hemácias, e no paciente que tem doença autoimune, anemia hemolítica autoimune, essas hemácias elas estão recobertas com anticorpos. Então, esse sangue do paciente é colocado, né? Vejam lá que foi retirado e ele tem as hemácias recobertas por anticorpos. Eu coloco um soro antiglobulina humana, junto com as hemácias do paciente. E aí eu tenho a aglutinação. Então, a gente chama isso de anemia hemolítica com teste de Cumbres direto positivo, ou teste de Cumbres positivo direto. Então, teste de Cumbres positivo direto significa isso que eu acabei de explicar. Eu pego as hemácias, que estão recobertas por anticorpos, coloco um soro antiglobulina humana, que são exatamente esses anticorpos que vão se aderir a esses anticorpos que estão recobrindo as hemácias e vai ocorrer a aglutinação. O teste de Cumbres indireto, eu pego apenas o soro do paciente. Esse soro do paciente, que está cheio de anticorpos, que se aderem às hemácias, né? Esse plasma do paciente que está cheio desses anticorpos, coloco com hemácias fora, né, no laboratório, coloco com hemácias e coloco com soro antiglobulina. E vai ocorrer a aglutinação também. Isso se chama teste de Cumbres positivo indireto. Então, tanto o teste de Cumbres positivo direto quanto indireto caracterizam a anemia hemolítica autoimune. A anemia hemolítica autoimune, o paciente desenvolve anticorpos que se aderem à membrana das hemácias e causam a sua hemólise, a sua destruição. Posso ter também a anemia na abordagem cinética, como nós já falamos, né? Diminuição da produção, aumento da destruição e perda de sangue. Essa perda de sangue ela pode ser caracterizada na medida em que a gente está diante do paciente e o paciente tem um sangramento óbvio, né? Um politrauma que está sangrando, então, obviamente, terá anemia. O paciente que fez hemorragia digestiva, hematêmese, melena, que também teríamos ali o quadro de anemia, ou um paciente que tem sangramento menstrual excessivo, que se apresenta também hipocorada, por conta, por exemplo, de um mioma uterino, isso também é perda de sangue e causa de anemia. Esse sangramento, né, que pode estar claro, ele também pode estar oculto, quer dizer, o paciente se apresenta com anemia e eu tenho que procurar se ele tem alguma perda oculta de sangue. Isso pode ocorrer, por exemplo, pelo trato gastrointestinal, e nós temos que investigar, né, uma perda lenta e contínua de sangue, por exemplo, num paciente que está idoso, que tem alteração do hábito intestinal, que está com anemia, e nós vamos investigar
por que ele está com anemia, né? Apareceu para mim que ele tem anemia, eu vou investigar. Isso pode ser devido a uma neoplasia de colo. E aí vamos lá tratar a neoplasia de colo e também tratar a anemia mais adiante. Ou um sangramento induzido. Isso pode ocorrer no paciente que está hospitalizado, né? No paciente grave, que está dentro de uma UTI, onde exames são feitos todos os dias, inclusive mais de uma vez por dia, para poder conduzir, tratar, tomar decisão terapêutica em relação àquele paciente. Esses testes diagnósticos repetidos, ao longo de dias, acabam também fazendo com que o paciente tenha queda do nível da hemoglobina, caracterizando a anemia por testes diagnósticos repetidos. Também podemos ter sangramento durante procedimentos cirúrgicos. O paciente é operado e perde sangue ali durante uma cirurgia que está sendo feita. Muitas vezes isso é antecipado e o que se faz quando é uma cirurgia eletiva, se pede a reserva de sangue, quer dizer, vai operando o doente e esse paciente sangrou, vai precisar do uso de hemoderivados. No caso de uma cirurgia de urgência, emergência, um trauma, por exemplo, que tem que ser operado, normalmente o banco de sangue disponibiliza os hemoderivados para poder ser feito ali. Isso normalmente é decidido pelo colega da cirurgia, pelo colega da anestesia. Eu posso ter também um sangramento que ocorre por uso de drogas que alteram a coagulação, os anticoagulantes orais. Então, aqui está colocado ali sangramento retoperitoneal espontâneo por conta do uso de anticoagulantes. Então, eu posso ter um paciente que está usando uma droga anticoagulante oral, que se apresenta com dor abdominal, distensão abdominal, mucosa hipocorada, né? Tem anemia laboratorialmente. O que pode estar acontecendo? Pode ser um sangramento retoperitoneal. Isso é visto através de um exame de imagem de uma tomografia de abdômen. Uma outra maneira de nós olharmos a anemia ou investigarmos a anemia, e já digo para vocês que essas duas formas, tanto a abordagem cinética quanto a abordagem morfológica, elas são complementares, elas se interrelacionam, tanto a abordagem cinética quanto a abordagem morfológica. Essa abordagem morfológica consiste no seguinte: são os chamados índices hematimétricos, que são calculados e são úteis na classificação das anemias. Eles são determinados a partir da contagem global dos eritrócitos, da taxa de hemoglobina e da determinação do hematócrito. Então, esses dados ajudam a gerar esses índices hematimétricos. Ali está colocado a fórmula, como eles são calculados e os valores normais. Então, eu tenho volume corpuscular médio, VCM. O que é o VCM? O hematócrito vezes 10, dividido por o número de hemácias vezes 12. Isso em fentolitros nos dá o número ali de volume corpuscular médio. O valor normal é entre 80 a 96. Então, eu posso caracterizar a anemia de acordo com o VCM. Também vamos utilizar a hemoglobina corpuscular média, está ali como é calculado também, e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Temos também um outro índice, que é o RDW, que é fornecido por contadores automáticos quando é feito o hemograma, que indica a variação de volume, tamanho dos eritrócitos. Esses dados, normalmente, eles são gerados quando a gente faz o hemograma. E esses dados, muitas vezes, eles acompanham o hemograma, facilitando o nosso raciocínio, no sentido de eu olhar o hemograma, olhar os valores de hematócrito, de hemoglobina e olhar esses índices hematimétricos também. Através dos índices hematimétricos, a gente vai poder classificar as anemias também. Então, nós temos as anemias com VCM baixo, volume corpuscular médio baixo, que são as chamadas anemias microcíticas. E a gente tem ali várias causas de anemias microcíticas. Uma delas, que é bastante comum por deficiência de ferro, né? Ela também é hipocrômica e microcítica. Então, ela é microcítica e hipocrômica. Como é bastante comum, eu coloquei ali para que vocês acabem
lembrando, né? Então, tem várias causas de anemia com VCM baixo. Eu tenho, ao contrário, causas de anemia com VCM elevado, são as anemias macrocíticas. As anemias macrocíticas com VCM superior a 100 têm várias causas também, etilismo, e aí tem duas principais, né, que são importantes, a deficiência de vitamina B12 e a deficiência de folato. Etilismo, deficiência de folato, deficiência de vitamina B12. Então, quando eu encontro um hemograma com VCM elevado, eu preciso lembrar dessas possibilidades. Está colocado ali também síndrome mielodisplásica, leucemias mieloide agudas, reticulocitose, e ali nós temos causas também onde aumentam essas formas jovens das hemácias no hemograma, né? A medula está produzindo essas hemácias jovens, que são os reticulócitos, né? Então, reticulocitose é uma das causas também de VCM elevado. Anemia induzida por drogas e também doença hepática. As anemias podem ser classificadas também como VCM normal, são as anemias normocíticas. E aí nós temos a perda aguda de sangue, anemia por deficiência de ferro na fase inicial, anemia relacionada à inflamação, mielossupressão. Ali nós temos várias causas que podem causar a mielossupressão. Dentre elas tem a insuficiência renal crônica, aliás, mielossupressão e insuficiência renal crônica não, a deficiência de hormônio da eritropoetina causando a anemia com VCM normal, a insuficiência renal crônica, a disfunção endócrina, como o hipotireoidismo e o hipopituitarismo também. Nós vamos dar um pouquinho mais de atenção nessa anemia aqui da inflamação, que eu já falei lá atrás também como causa de anemia, né? Relacionada a infecções, a doença inflamatória crônica e malignidade. O que acontece, aqui é um slide que eu vou explicar melhor, quando a gente tem a anemia relacionada à inflamação. Quer dizer, por que uma doença crônica, seja ela infecciosa, inflamatória ou malignidade, pode causar anemia. Esse slide ele tem o lado onde ocorre uma situação de normalidade e uma anemia da inflamação. Vamos ver um pouquinho de calma ali. Aqui eu tenho no enterócito a absorção do ferro, né, na luz do trato gastrointestinal. Essa absorção ela se dá através de uma proteína, né, que chama-se DMT1, né? É um transportador de ferro para a absorção ali na luz do trato gastrointestinal pelo enterócito. Esse enterócito faz fazer com que esse ferro seja disponibilizado na corrente sanguínea. O que faz isso é uma outra molécula que também está ali no enterócito, mas aí passando ferro para a luz vascular, que se chama ferroportina. Essa ferroportina é um exportador de ferro para a luz vascular. Então, eu tenho a absorção e depois esse transporte de ferro para o interior do vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo, esse ferro ele é transportado através de uma proteína que se chama transferrina. Então, o ferro ele é absorvido, né? Ele passa para a luz vascular, para o sangue, e é transportado pela transferrina. Essa transferrina leva o ferro até a medula óssea, aonde vai ser feito, onde vai ocorrer a produção de hemácias. Então, a transferrina transporta o ferro para a produção de hemácias e também nós temos, quando ocorre o excesso de ferro, e nós temos isso, né? Nós temos uma reserva, um depósito de ferro, né? Que é transportado para a produção da hemácias através ali na medula óssea, mas o excesso de ferro ele é depositado, e aí entra novamente o papel da ferroportina a nível hepático, sob a forma de ferritina. Então, eu tenho a absorção, o transporte, o envio ali para a medula óssea, e eu tenho esse excesso de ferro que é depositado a nível hepático, no hepatócito, né? Novamente entra o papel ali da ferroportina, como se fosse uma reserva de ferro que nós temos para disponibilizar na medida em que eu preciso do ferro. Bom, isso é o estado normal. A nível hepático, eu tenho o depósito de ferro
como uma reserva. Quando eu tenho a doença inflamatória, o que ocorre, né? Aqui é um resumo do que eu falei. Normalmente, o ferro é absorvido no trato gastrointestinal, é transportado para a formação das hemácias na medula óssea e o excesso é depositado nos hepatócitos. Quando eu tenho o quadro inflamatório, acontece o seguinte: eu tenho a absorção de ferro e ali eu tenho aquela molécula que permite que o ferro seja absorvido, o DMT1, e a ferroportina para disponibilizar o ferro para a luz vascular para o transporte da transferrina. Né? A transferrina, como eu já falei, transporta o ferro. O que acontece é que nós temos na doença inflamatória, a nível hepático, a produção de uma proteína que se chama hepcidina. Essa hepcidina ela acaba interferindo nessa absorção do ferro. Então, quando eu tenho a inflamação, seja ela causada por infecção, doença inflamatória ou malignidade, a nível hepático eu tenho a formação a liberação da hepcidina e essa hepcidina acaba interferindo nessa absorção no interócito de ferro, interferindo na ação da ferroportina. Com isso, eu vou ter, como está colocado ali, nos estados inflamatórios, diminuição da absorção de ferro leva a uma saturação menor da transferrina. Quer dizer, a transferrina que vai transportar o ferro, a saturação fica diminuída. E também eu tenho uma diminuição da liberação do ferro do seu depósito, reduzindo uma falta de ferro para a formação de hemácias. Então, eu tenho um problema em relação à absorção e um outro problema relacionado à liberação do ferro, dos depósitos do ferro a nível hepático. Quem causa isso ou quem leva a essa situação é a produção de hepcidina a nível hepático nessa situação de inflamação. Essas alterações são mediadas pela hepcidina, que liga-se e inibe a ferroportina, uma molécula transportadora de ferro. Então, eu tenho uma diminuição da saturação da transferrina e, a nível hepático, eu tenho um bloqueio dessa biodisponibilidade do ferro. Então, a hepcidina ela tem um papel importante na anemia relacionada à inflamação, em infecções, doenças inflamatórias e malignidade. Quando nós vamos lá para o laboratório da anemia da doença crônica, o que acontece? Né? Eu tenho, vejam só, na anemia da doença crônica, eu tenho o ferro reduzido, a transferrina também reduzida, a saturação reduzida, mas o depósito de ferro, o acesso ao depósito de ferro, que nós temos essa informação quando a gente avalia os níveis da ferritina, estão aumentados. Então, lembrem-se disso, quando eu estou falando de anemia relacionada à inflamação, laboratorialmente a ferritina vai estar aumentada. Vou repetir. Por que isso ocorre? Por causa da hepcidina. Então, quando no laboratório eu encontro uma anemia com ferritina elevada, isso fala a favor de anemia relacionada à inflamação. Por que isso está ocorrendo? Pelo papel da hepcidina que é produzida a nível hepático. Muito bem. A nossa paciente, lá que eu mostrei no início do quadro, na verdade, é uma paciente que tem doença renal crônica. Ela tem a ureia e creatinina elevada. Então, ela tem uma doença reumática, ela é portadora de lúpus eritematoso sistêmico. Esse lúpus eritematoso sistêmico fez com que houvesse acometimento renal, acometimento renal devido ao lúpus, uma nefrite lúpica, que ao longo do tempo fez com que a paciente evoluísse com doença renal crônica e tem a anemia dentro desse contexto. Quando eu tenho a doença renal crônica, e aqui eu tenho... essa paciente foi internada que ela estava com problema de acesso vascular para poder fazer diálise, E aí eu já mostro para vocês vão ter nefrologia também. Aqui é uma máquina de diálise, aqui são vasos que são funcionados para poder fazer a diálise,
quando a gente funciona um acesso para o doente poder ser colocado na máquina para poder fazer diálise. A diálise, na verdade, o sangue ele tem uma membrana semipermeável aonde passa água e passa moléculas de tamanho pequenos, como a ureia, né? Como está colocado ali, né? E aí você tem o dialisato, né, na máquina, você passa o sangue, passa esse líquido, que é o líquido de diálise, e aí você tem a diminuição dos níveis de ureia. Então, quando o doente faz a diálise, ele perde, né, nessa membrana semipermeável a ureia, que vai passar para o fluido dialisato, e você vai ter a diminuição dos níveis de ureia. Isso se dá porque o doente fica fazendo essas sessões de hemodiálise regularmente, pelo menos num doente renal crônico, 3 vezes por semana, que era o caso da nossa paciente. A paciente era uma paciente renal crônica, de programa de diálise, fazia diálise 3 vezes por semana e internou para resolver uma questão de acesso com a cirurgia vascular. Nesses casos, quando você tem anemia relacionada à doença renal crônica, né, aqui nós temos uremia, sintomas, sinais e sintomas relacionados à uremia, e a gente tem, na doença renal crônica, a gente tem anemia relacionada à deficiência de eritropoetina, que é um hormônio trófico para a produção de hemácia. Então, quando eu tenho um doente renal crônico que tem comprometimento da função renal, ao longo do tempo, esse doente vai desenvolver, por causa do comprometimento da função renal, vai diminuir os níveis de eritropoetina, e essa diminuição dos níveis de eritropoetina vai fazer com que ocorra a anemia. Então, eu tenho a anemia do paciente com doença renal crônica. O que nós vamos fazer no paciente com anemia com doença renal crônica? A ciência avançou e permitiu que fosse oferecido a esses doentes esse hormônio, a eritropoetina. Então, por técnica de DNA recombinante, nós produzimos a eritropoetina e oferecemos aos pacientes renal crônicos. Então, a eritropoetina é oferecida ao doente renal crônico, ele faz uso da eritropoetina toda semana, e essa eritropoetina faz com que esses doentes permaneçam com níveis de hemoglobina adequados, diminuindo a necessidade de hemotransfusão. Então, vou repetir. Doença renal crônica, deficiência de eritropoetina, causando anemia. Reposição de eritropoetina, que é feito regularmente para manter os níveis de hemoglobina adequados, diminuindo a necessidade de hemotransfusão nesse paciente. Isso é feito em todo paciente que está em programa de diálise. Uma outra curiosidade sobre a eritropoetina é que ela passou a ser considerada uma substância, né, a partir do momento que ela foi sintetizada e utilizada para aumentar os níveis de hemoglobina, né, para correção de anemia, tratamento de anemia, ela passou a ser utilizada como uma droga para doping. E a Federação Mundial, que faz controle de doping, incluiu a eritropoetina como substância que, digamos assim, indevidamente eleva os níveis de hemoglobina, aumentando o desempenho dos atletas. Então, quando se faz a testagem para doping, se pesquisa também os níveis de eritropoetina. Além dos níveis da eritropoetina, você pode também pesquisar o que se chama passaporte biológico dos atletas, quer dizer, como é que era a hemoglobina dele há 2 anos atrás, como é que era a hemoglobina 1 ano atrás, como é que está a hemoglobina hoje. Se houve uma elevação do nível da hemoglobina, isso sugere que ele possa ter usado eritropoetina como doping. Muito bem. Vou interromper o compartilhamento aqui para ouvir vocês. Falei bastante, agora eu gostaria de ouvir vocês. Dúvidas que vocês têm e que a gente possa conversar e esclarecer melhor. Vamos lá. Professor, eu não entendi muito bem o conceito da hepcidina. Vitória, você não entendeu o que é a hepcidina, é isso? Isso.
A epsidina é uma proteína sintetizada pelo fígado hepatócito em situações onde você tem doença inflamatória, né? Doença inflamatória crônica, né? Por um tempo longo. E aí entram 3 possibilidades: infecção, doença inflamatória propriamente dita, como o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, e malignidade. Essa epsidina produzida a nível hepático, ela interfere ali na absorção do ferro pelo enterócito e interfere também na biodisponibilidade do ferro a nível do hepatócito, impedindo que aquele ferro que está ali depositado como reserva seja utilizado. E, por conta disso, ela contribui para a anemia. Laboratorialmente, o que nós vamos encontrar é uma ferritina elevada. Então, essa ferritina elevada, quer dizer, eu tenho uma saturação de transferrina baixa, mas eu tenho uma ferritina elevada. Se eu tenho uma ferritina elevada, isso sugere anemia por doença crônica, por doença inflamatória. Só que na prática clínica, a gente não dosa a epsidina. Não dosa a epsidina. A gente sabe do papel da epsidina, mas a gente, por questões de técnica laboratorial, né, nós não dosamos a epsidina, mas nós sabemos da importância do seu papel. Deu para entender? Tá bom, obrigada. Deu sim. Ok. Professor, Fala, Ana. eu não entendi por que tem aumento de ferritina. Porque o ferro depositado no fígado, ele ocorre através dessa proteína que se chama ferritina. E como a epsidina não permite que esse ferro seja biodisponível, quer dizer, que ele seja retirado ali do parênquima hepático para ser disponibilizado para a medula óssea, produção de hemácia, a ferritina está elevada. É como se bloqueasse a biodisponibilidade do ferro que está lá depositado como ferritina a nível hepático. Entendi, professor, obrigada. E tem uma pergunta no chat. O Gabriel está perguntando mais ou menos a mesma coisa, né? Em relação a outras formas de anemia, não. Eu acabei de falar de doença renal crônica, né? Na doença renal crônica, o motivo da anemia é a deficiência de eritropoetina. A eritropoetina, nós vamos repor a eritropoetina e melhora os níveis de hemoglobina e hematócrito do paciente. Não tem nada a ver com ferritina. Não tem nada a ver com epsidina, desculpem, não tem nada a ver com epsidina, que foi a pergunta que você fez. É a anemia da doença renal crônica. O que o clínico, né, precisa fazer é, quando ele está diante de um paciente com anemia, ele precisa perguntar o que está causando anemia. Quer dizer, qual é a causa da anemia? E aí, qual é a causa da anemia? Existem essas 2 abordagens que eu expliquei para vocês, que são complementares, a abordagem cinética, a abordagem morfológica. Dessa forma, a gente tenta chegar à causa da anemia. Quando eu chego à causa da anemia, eu vou abordar a causa. E se eu abordo a causa e resolvo a causa, eu, consequentemente, estou resolvendo a anemia, né? E isso é importante que seja feito. Eu não posso, por exemplo, atender um doente com anemia, a mucosa está hipocorada, tudo bem, fiz um hemograma, tem anemia, então vai para casa tomando aqui essa medicação para melhorar a anemia. Não é assim, não. Eu tenho que saber por que isso daí está com anemia. Eu preciso investigar. Esse papel de investigação, ele deve ser feito pelo clínico. Se você, por exemplo, eu posso estar diante de uma anemia por deficiência de ferro, né? O ferro sérico está baixo e por questões nutricionais, e resolvi tratar essa anemia, né? O doente tem lá, por exemplo, é muito comum no nosso meio isso, né? Tem parasitose intestinal e tem anemia por deficiência de ferro. Então, vamos tratar a parasitose intestinal e, dependendo do grau da anemia, eu vou também suplementar o sulfato ferroso. Esse sulfato ferroso que eu suplemento vai melhorar os níveis de hemoglobina e hematócrito.
Ali, depois de uns 15, 20 dias, né, eu vou ter, se eu repetir o hemograma desse doente, um mês eu vou repetir o hemograma, eu vou ter uma medula que está produzindo mais hemácias. Então, uma forma que eu tenho de ver se o paciente está respondendo ao tratamento que está sendo feito com sulfato ferroso é olhar esse novo hemograma mais adiante ali com 15, 30 dias e eu vou ver uma elevação discreta da hemoglobina, mas vou ver que tem um número maior de reticulócitos, que são essas formas jovens de hemácias na periferia. Esse aumento de reticulócitos significa que a medula está respondendo ao tratamento que eu estou fazendo. Ótimo, é isso que eu quero mesmo. E esse sulfato ferroso vai ser mantido por pelo menos 6 meses, para, além de melhorar a anemia, também repor os depósitos de ferro a nível hepático. Então, existe, digamos assim, uma conduta, né, para tratar, a partir do momento que eu encontrei a causa da anemia, eu vou agir no sentido de resolver essa anemia, né, de uma maneira, dependendo ali da causa que eu encontrei. Se é um doente renal crônico, vai ser reposto a eritropoetina. Se eu tiver uma anemia muito intensa, com valores muito baixos de hemoglobina e hematócrito, e o doente está sintomático por conta disso, algumas vezes eu vou ter que lançar mão de uso de hemoderivados, né? Repor sangue para esse doente. Mas, ainda assim, eu tenho que, qual é o motivo da anemia, por que fez esse paciente evoluir com essa forma significativa de anemia. Quer dizer, essa pergunta é sempre feita e eu tenho que chegar na causa. Quando eu chego na causa, eu tento resolver a causa, né? E, com isso, eu melhoro a anemia. Vamos dar um exemplo absurdo para vocês, né? Eu posso, por exemplo, atender um paciente idoso que vem à consulta, que ele está se sentindo fraco, não tem muita disposição, e quando vai fazer as coisas fica um pouco cansado. E aí eu vou examinar o doente, a mucosa está hipocorada. Eu peço um hemograma e vem anemia, né? Detectei anemia. Vou prescrever lá, por exemplo, fiz a dosagem de ferro sérico, está baixo também, né? A ferritina baixa, transferrina, saturação de transferrina baixa também, caracterizando ali uma anemia por deficiência de ferro. Então, olha só, idoso com anemia por deficiência de ferro, laboratorialmente. Aí eu prescrevi para esse doente lá reposição de sulfato ferroso. O que está de errado aí? Eu não procurei a causa. Eu posso estar diante de um paciente com câncer de cólon, câncer de estômago, e está com anemia por causa disso. Então, cuidado, né? Quando eu investigo o doente, né, eu vou caracterizar melhor a anemia e o que está tentando, procurar encontrar o que está causando essa anemia. Imaginem, um doente idoso que eu atendi, identifiquei anemia, clínica e laboratorialmente, prescrevi e o doente tem câncer de cólon. Daqui a 3 meses o doente volta, vai continuar com anemia e agora esse câncer de cólon ele é inoperável, porque agora o doente tem metástase hepática e aí não tem mais obstrução intestinal. Quer dizer, aquilo que eu tinha lá atrás, uma chance para poder fazer o diagnóstico e tratar o doente de uma maneira correta, fazer o diagnóstico, eu não fiz. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas decisões, né? O doente nos procura e toda vez que a gente encontra anemia, a pergunta que tem que ser feita é: por que esse paciente tem anemia? E o que eu posso fazer para encontrar a causa da anemia? Se eu me ater apenas a resolver a anemia, eu posso cometer erros. Algumas vezes, eu vou precisar de, digamos assim, informações mais detalhadas, parecer de um especialista, né? Isso pode chegar, por exemplo, à necessidade de avaliação de um colega da hematologia, né? Um hematologista. Então, eu preciso caracterizar essa anemia, porque a pessoa tem anemia, o familiar tem anemia, será que tem que fazer eletroforese de hemoglobina, se a anemia é falciforme? Eu quero, ou então tem que fazer um mielograma para olhar
se tem mielodisplasia, se não tem, algumas coisas, digamos assim, saem um pouco da esfera do clínico, né? E ele precisa do especialista. E esses casos, muitas vezes, são acompanhados pelo colega da especialidade, que é o hematologista. Também quem faz isso é o clínico. Examinou o doente, analisou o caso, viu os exames complementares, opa, eu preciso aqui de um especialista. Ou então eu atendo uma mulher que está com sangramento menstrual excessivo, ou então fora de período menstrual, e tem um mioma uterino, e tem anemia. Eu não vou tratar anemia. A anemia é apenas um fato ali naquele contexto de um mioma que está sangrando. Eu vou encaminhar essa doente para um colega da ginecologia e obstetrícia que vai fazer a cirurgia ali, ou o tratamento do mioma para que pare o sangramento. Quer dizer, o clínico ele tem esse papel. E a anemia é um exemplo da importância do clínico. Existe anemia, por que tem anemia? Por que tem anemia? Vamos resolver a causa da anemia. O raciocínio deve ser sempre nesse sentido. Senão a gente comete erros, e esses erros podem ser erros graves, que comprometem a vida do doente. Mais perguntas, por favor. Professor, a hepcidina, ela gera algum problema no fígado? Ou não? Ela só é produzida pelo fígado? Não, ela é só produzida como uma reação ao processo inflamatório. Ela não é causa de nenhuma patologia hepática propriamente dita. Ela é produzida quando você tem o processo inflamatório, uma doença crônica, né? uma reação inflamatória com um período prolongado, e aí tem essas interferências a nível hematológico. Não, entendi. Eu perguntei se eles produzirem por causa de uma inflamação, infecção, igual você falou, pode gerar um problema no fígado? Não. Depois de produzir? Não. Entendi. Não. Se eu resolver a doença crônica, vamos dar um exemplo. Aí a gente falou de tuberculose, né? A tuberculose é uma infecção que tem um curso prolongado, né? Então eu posso ter ali uma infecção se mantendo durante um período até que o diagnóstico seja feito, né? E é um exemplo de eu posso encontrar um paciente com tuberculose pulmonar que tem anemia. Eu vou tratar anemia, eu tenho que tratar a tuberculose pulmonar, né? Então, na medida em que eu trate a tuberculose pulmonar, eu vou melhorar a anemia, óbvio, né? E o que está acontecendo? Aquela hepcidina que foi liberada a nível hepático por conta da doença infecciosa, da tuberculose, na medida em que eu melhore, trate, resolva a tuberculose, essa anemia tende a melhorar por conta do tratamento da doença infecciosa. Entendeu? Então, eu vou encontrar lá um nível menor de hemoglobina, vou deixar aquilo para lá, não está comprometendo o quadro clínico do doente. O que está comprometendo o quadro clínico do doente é a tuberculose. Vamos tratar a tuberculose. A hepcidina tem um papel nesse contexto, mas que depois que eu trato a tuberculose, vai acabar essa doença inflamatória crônica. Essa doença inflamatória, né, relacionada à infecção. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Não? A gente sempre vai agir da mesma maneira. Eu vou dar aula, vou abrir para vocês participarem, né, fazerem perguntas. O objetivo é esse mesmo, né? Que vocês façam perguntas, esclareçam dúvidas. E, ao final da aula, quando não tiver mais perguntas, eu vou pedir para vocês colocarem o nome e a matrícula, e aí pode sair de sala. Tá? Vai ser sempre dessa maneira, para eu poder também ter o acesso à frequência. Eu estou vendo aqui, nós temos 82 pessoas em sala de aula. Então, é um número significativo da turma, quer dizer, quase a totalidade da turma está presente aqui. Se não houver mais dúvidas, eu vou pedir então a vocês para colocar o nome, a matrícula e pode sair de sala que eu vou aguardar. A aula vai ser gravada e eu vou disponibilizar para todos vocês, tá?
a gente se vê novamente daqui a 15 dias conversando sobre outro tema. Tá bom? É um prazer estar com vocês, tá? Continue se protegendo aí e tomando a vacina, né? Porque é a única maneira da gente ficar protegido aí do coronavírus. Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Obrigada, professor. Tenha um bom dia. Bom dia para vocês também. É só com calma, coloquem o nome, a matrícula. Obrigada, professor. Oi? Obrigada pela aula. Nada, Fernanda. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Podem fazer Tchau, isso. professor. Obrigada. Nada, nada. Bom dia para vocês todos, tá?